Fala, meus camaradas, Gabriel Barros aqui, e hoje nós vamos comentar sobre a tentativa de golpe de Estado perpetrada ontem pelos bolsonaristas. Os fascistas, sim, saíram do controle, como já era esperado, né? Tentaram um golpe de Estado, ou seja, tomar o poder à força. Foram lá, depredaram patrimônio público, ou seja, a conta quem vai pagar é a gente, de tudo aquilo lá que foi depredado, destruído, vilipendiado, tudo isso. É tudo isso, certo? Tentaram um golpe de Estado. As instituições, mais uma vez, mostraram que a gente não pode contar com elas, já que elas servem, estão a serviço, bem explicitamente, e ficou claro mais uma vez, né, a serviço da classe que domina o sistema, que domina o Estado brasileiro, certo? É por isso que não interviram, é por isso que não fizeram aquilo que se espera em tese, pelo menos do ponto de vista legal, aquilo que deveriam cumprir, né? Seu papel constitucional. Mas isso, infelizmente, é a regra. Porque quando tem manifestações pedindo melhorias na educação, saúde, emprego, renda, melhores condições de vida, aí a polícia sabe agir, né? E sabe agir entre aspas, né? Ou seja, sabe reprimir. Por isso que na visão marxista a gente tem que a polícia, a visão crítica também do direito, do Estado, a gente sabe que o Estado está ali para servir uma classe. E os aparelhos repressivos estão ali para reprimir quem tenta abolir o sistema, quem tenta modificar o sistema para melhor, né? Porque quando é para pior, no caso, eles mantêm, eles conseguem manter todo esse sistema nefasto. É por isso que as coisas estão como estão. Então, os aparelhos repressivos, eles não falharam. Não se trata de uma mera falha, de conjecturar que houve falha, não é disso que se trata. Mas é o modo de agir dos aparelhos repressivos de Estado. Por isso que houve aquilo ontem, no dia 8 de janeiro, histórico, previsível, bastante previsível. Então não se trata de uma falha de inteligência ou coisa assim, mas também pelo fato de que os aparelhos militares estão totalmente ou quase que absolutamente dominados por bolsonaristas. As suas ideologias representam aquilo que o bolsonarismo representa. E o que é que o bolsonarismo representa? Representa o fascismo. Uma ditadura aberta, aberta do capital, que visa a reprimir os pobres, é isso. E fazem um falso discurso, manipulando as massas para que as massas adiram a esse movimento. Quando é um movimento totalmente nefasto que coloca em xeque e que coloca em risco a situação da classe trabalhadora como um todo. Isso é muito grave. Eu anotei alguns pontos aqui do que tem sido colocado no debate, certo? Por exemplo, né, a questão da mídia burguesa, que veja o tratamento que a mídia burguesa vem dando nessa situação do terrorismo, né? Primeiro, para chamar de terrorismo, houve muita resistência, né? Só depois ali, quando realmente já não tinha mais como esconder, né? Aí eles começaram a dizer, não, aqui é terrorismo. Eu já fiz um vídeo falando sobre terrorismo, inclusive terrorismo em Brasília. Porque é uma tragédia anunciada. Pelo amor de Deus. Quem é que não sabia que isso ia acontecer? Bolsonaro falou em 6 de janeiro de 2021. Ele disse que se não tivesse voto impresso no Brasil, se não fosse introduzido em 2022, o Brasil teria um problema pior do que os Estados Unidos. Eu escrevi à época falando que a gente ia ter isso aqui. E que a gente não poderia contar com as instituições. Porque elas não estão aqui para nos proteger. Isso está ficando cada vez mais explícito. Cada vez mais claro. Não dá para esconder e é importante que a gente coloque sempre à tona essas contradições que são contradições derivadas do capitalismo. Que a gente encontra no capitalismo. Certo? Essas são as contradições da polícia aqui do ponto de vista legal. Diz que é para proteger, que vai cumprir uma situação ostensiva, que tem polícia judiciária, que tem isso, tem aquilo, mas que no seu papel do movimento real, concreto, não desempenha tal função, já que nos planos materiais não foram, essas instituições não foram postas, não foram colocadas, não foram disponíveis, não foram feitas para isso. Para atender os interesses de todos, não foram feitas para isso. É por isso que não houve mero erro. Não é questão individual, certo? É questão sistemática, que faz parte desse modo de produção capitalista
desse modo social, da sociabilidade do capitalismo. É isso que está colocado. E a mídia burguesa, quando começou a falar em terrorismo, aí usa também bolsonaristas radicais. Aí na entrelinha também, nas entrelinhas, né, estão dizendo o seguinte, que todo radicalismo é ruim. Eu falo aqui, por exemplo, de radicalismo, porque no sentido marxista, ser radical é buscar as coisas pela raiz. É você ir lá no ponto fulcral do problema. É você não tergiversar sobre temas. É você ir na raiz do problema. É disso que se trata a radicalidade. Então, quando movimentos sociais também pleiteiam de forma mais enfática, mas não dessa forma aí, obviamente, né? Mas pleiteiam melhores condições de vida, de saúde, de educação, são tratados rapidamente como terroristas. Mesmo não sendo, obviamente. São pessoas que lutam por moradia e melhores condições de vida da classe trabalhadora. E aí são taxados rapidamente pela mídia burguesa como terroristas. Não foi o caso aqui dos verdadeiros terroristas, que foram lá em Brasília e meteram terror, como já haviam metido aí o terror durante a semana toda. Lembremos aí do mês de dezembro também, tocaram fogo em ônibus e tudo. Isso com a complacência, sobretudo lá do governo do Distrito Federal. Tanto que o governador Ibanez foi afastado. Alexandre de Moraes afastou ele por 90 dias. Vamos ver aí no que é que vai dar esse afastamento, né? Então ele fala de bolsonaristas radicais. Nessa falsa simetria, quando na verdade são extremistas, fascistas, que representam um projeto de poder político nefasto, brutal para a classe trabalhadora, que quer dizer o seguinte, brutal para a maioria da população. É disso que estamos falando aqui, viu, camaradagem? Que é uma organização terrorista também, diga-se de passagem. Veja, eu acabei de assistir a entrevista, a coletiva, né, do ministro da Justiça, o Flávio Dino. Porque outra coisa que nós temos que colocar também em análise aqui, na nossa análise materialista, radical no sentido de a raiz dos problemas, é que não dá para ficar com o ministro da Defesa como José Múcio. Não dá para ter um ministro da Defesa golpista. Porque é o que ele é, pô. Pelo amor de Deus. O que é que ele estava falando sobre as manifestações aí? Sobre os terroristas, golpistas, fascistas. O que é que ele estava falando? Que eram manifestações democráticas. E o que é que ele fez? Não fez nada. Inércia total. Por quê? Porque José Múcio é um reacionário também, que faz parte do governo. Não dá para ter um cara desse no governo. Senão, esse tipo de ato vai continuar ocorrendo e o bolsonarismo como um movimento não vai morrer. Claro que o bolsonarismo como movimento ele só vai realmente se desfazer, se desfacelar, ficar mais frágil com um movimento de massas. Isso é sempre mais importante. Mas também tem como a gente dar uma sufocada, conseguir empurrar para baixo através da governabilidade. Aproveitando que temos um governo teoricamente popular, né? Então é um momento para a gente sufocar também por vias institucionais, só que claro, a partir da pressão popular, né? Então a pressão popular tem que ser no sentido também de que José Múcio seja exonerado do cargo. E eu não gostei quando Flávio Dino agora na coletiva, agora do dia 9, que acabei de assistir, estava dizendo que ele optou pelo diálogo, então por isso que ele estava falando que as manifestações foram democráticas. Inclusive foi perguntado porque ele disse que tinha familiares que estavam lá. O que é isso? O ministro da Defesa com familiares, pessoas conhecidas, participando de um movimento golpista, não dá para aceitar em hipótese nenhuma. E aí disse, e ainda Flávio Dino saiu em defesa dele, solidariedade, falou em defesa do ministro, que ele não pode ser condenado, martirizado por isso. Claro, Flávio Dino é um cara que trabalha muito bem nessa via institucional, né? É um cara muito comedido, é do diálogo, tudo isso. Isso por si só não é um erro, certo? É saber também jogar na via das instituições. Só que não dá para passar pano para esse tipo de situação. E claro, também não espero que ele fosse lá e meter bronca para cima de José Múcio. Isso tem que estar nos bastidores para que ele saia, articulação mesmo, política para que ele saia, não dá para sustentar não. Só que de Flávio Dino eu já acho meio estranho que ele meio que elogia muito, até quando ele participou também da entrevista no Roda Viva,
ficou tecendo comentários elogiosos, saudosos para o ministro José Múcio, que eu não achei interessante, porque já se sabia que o José Múcio é um reacionário. Não dá para contar com ele em um governo popular, certo? A gente tem que pleitear isso. Inclusive, eu já falei também sobre isso, sobre a questão de José Múcio. Vou falar depois mais, caso vocês queiram, né? Então comentem aí sobre alguns ministros, né? Como da comunicação também, que é incompatível, não dá para deixar um ministério tão importante na mão de pessoas que não estão a favor, que não são favoráveis a uma participação popular, a uma democracia popular, né? Não dá para confiar nesse tipo de gente. Então, atenção para isso. Então, esse movimento golpista, nefasto, que contou com a conivência já esperada e previsível também das instituições, porque não podemos contar com elas. Por isso a importância da participação popular. E hoje, dia 9, tem ato. Vai ter ato em todo o Brasil, já está acontecendo aí. E aqui vai acontecer já já também, certo? Então vamos lá, vamos às ruas. Não podemos deixar que os golpistas tomem o poder, que eles se sintam à vontade. As ruas são do povo. E é isso que a gente tem que fazer. Chamar o povo e falar que as ruas pertencem de fato à população, à classe trabalhadora, que as ruas são nossas. Beleza, camaradas? Então espero que vocês tenham gostado. Acho que ainda vou falar um pouco mais sobre a questão do golpe, da tentativa de golpe, né? E de toda essa articulação que tem gerado debate muito importante, sobretudo no movimento real das instituições. Beleza, camaradas? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Conto com o apoio de vocês, hein? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E se inscrever também no canal, beleza? Estamos juntos e até a próxima.